Olá, então vamos começar o nosso terceiro bloco, continuando aqui com a entrevista da nossa Michele Sobral, da Inova Jude, que está dando continuidade aqui, trazendo para a gente a sua experiência, trazendo para a gente o seu conhecimento dentro da inteligência artificial, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Michele, queria fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar também essa entrevista. Queria que você desse a sua opinião, se você acredita que, diante da revolução tecnológica, os robôs podem substituir os advogados. O que você acha? De forma alguma, Luciana. Eu acho que atividade... Eu seria até suspeita de falar isso, né? Mas, assim, eu acho que a advocacia é uma atividade insubstituível, né? A advocacia, ela lidar com o intelecto das pessoas, com o desenvolvimento de estratégias processuais, com a interpretação de decisões judiciais, ainda que já existam robôs que façam esse tipo de interpretação, mas não basta você interpretar a decisão, você precisa traçar uma estratégia do ponto de vista processual para saber como você vai utilizar aquele entendimento. Então, os robôs, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista emocional, ele jamais vai substituir o homem, né? A gente vem aí numa velocidade muito grande da tecnologia, vários facilitadores em relação à advocacia estão sendo desenvolvidas, várias plataformas, como eu falei aqui nos blocos anteriores, né? Inclusive a França declarou guerra aos robôs que fazem interpretações judiciais e que estudam o entendimento dos magistrados, como eu já falei aqui, né? Eu acho que isso acaba esbarrando um pouco em relação ao avanço da tecnologia. Eu acho que vem na contramão da tecnologia, do avanço tecnológico, porque eu acho que dá para a gente agregar isso à advocacia, e que isso só vai ajudar a gente, isso em nenhum momento vai atrapalhar, né? Eu acho que é um grande facilitador, enfim, eu acho que esse posicionamento da França realmente, ele colide com a evolução tecnológica. Já vem bem diferente da questão dos Estados Unidos, se a gente for parar para ver que a própria Nova Jersey já tem, o judiciário de lá já utiliza em ações complexas esse tipo de robô, inclusive quando se trata de liberdade, de custódia das pessoas que estão respondendo a processos criminais e tudo. Então, assim, não tem sentido, né, a gente colocar esse tipo de obstáculo. E eu vejo alguns colegas receosos, né, em relação a essa questão da substituição do advogado pelo robô, da robotização da advocacia. Eu já desenvolvi uma plataforma digital para o meu escritório de advocacia, onde as petições elas aparecem automatizadas e prontas. Mas, de qualquer sorte, ainda que o cliente ele contrate o advogado, ele vai enviar, nessas ações menos complexas, você consegue reutilizar um modelo de petição, como a própria plataforma que eu falei aqui no bloco anterior, ela consegue identificar qual modelo mais se adequa àquele fato, àquele caso concreto, mas, de qualquer sorte, você precisa de uma supervisão do ser humano, né? Precisa da supervisão do advogado. Se a gente parar para analisar, a própria inteligência artificial, quando a gente fala da lei da inteligência artificial, ela precisa de uma supervisão humana, porque a gente precisa ter alguém para responsabilizar por qualquer irregularidade. A gente não pode simplesmente confiar em um sistema e achar que o sistema vai funcionar 100%. Ele é alimentado por dados, mas todo sistema é falho. Né, a gente vê falhas em sistemas simples, imagine quando a gente fala de sistemas mais complexos, e quais prejuízos esses sistemas podem trazer para a gente? Podem trazer prejuízos imensos, né? Inclusive quando a gente fala, por exemplo, de uma tecnologia avançadíssima que o Facebook utiliza, houve uma invasão de dados, né? Houve os dados, ele respondeu, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele respondeu por processo e pagou uma multa altíssima por conta do que houve vazamento de dados. Então, quem seria responsável por isso se essa plataforma funcionasse no Brasil?
Nós não temos uma lei para poder dar esse respaldo para a gente, para poder cobrar de alguém ou de alguma empresa, e qual penalidade seria aplicada. Da mesma forma, quando a gente fala da questão da invasão do sistema do STJ e do TRE, como que essas pessoas serão penalizadas se não existe uma legislação que indica qual seria a penalidade, de que forma essa pessoa seria, em quais termos essa pessoa vai ser penalizada? Então, é essa situação, a gente esbarra, quando a gente fala também da velocidade da mudança da tecnologia, da evolução da tecnologia, a gente esbarra numa grande dificuldade, que é a questão do acompanhamento da velocidade da modificação dessa legislação. Porque situações, imagine que um advogado, por exemplo, elabora um contrato, e por mais que a gente seja perspicaz e cuidadoso, a gente tente prever todas as situações, sempre pode escapar uma situação que não está prevista no contrato. Imagine uma legislação quando você trata de uma tecnologia, que essa tecnologia ela muda o tempo todo. Então, como você vai conseguir prever todas as situações que você precisa regulamentar naquela lei? É uma coisa extremamente... Não tem como ser tão exato, né? Não tem como ser tão exato. Exatamente. Então, assim, eu não acredito, eu vejo alguns colegas apreensivos com essa questão da robotização, inclusive vejo, às vezes, a resistência na utilização de determinadas tecnologias, porque acha que aquela tecnologia está afrontando o exercício da profissão, mas não enxerga que aquilo é um facilitador. O advogado jamais vai ser substituído pela máquina, não existe essa possibilidade. Então, o que existe hoje é uma necessidade, inclusive do ponto de vista educacional, né, do ponto de vista, eu acho que da reformulação do conteúdo programático das universidades, no sentido de direcionar e de redimensionar a profissão da advocacia. O advogado hoje, ele precisa ter uma visão empreendedora, o advogado hoje, ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa ser criativo, ele precisa se adaptar rapidamente às tecnologias, porque os advogados que não evoluírem nesse sentido, certamente serão atropelados pela tecnologia. E eu não digo só na advocacia não, Luciana, eu digo que essa situação também, ela deve ser levada em consideração em relação a todas as profissões. Eu costumo dizer, eu digo sempre lá em casa, eu tenho 2 filhos, e eu digo sempre, olha, a gente precisa preparar os nossos filhos, eu falo para o meu esposo, para as oportunidades, porque não existe mais aquela coisa engessada de dizer, olha, você vai ser advogado, e você vai ser advogado dessa especialidade, e você vai trabalhar dessa forma. Não existe mais rotina na advocacia. Imagine que nos próximos 20 anos, né, é possível que os nossos filhos mudem de profissão até 5 vezes ao longo da vida. Aí você fala, quando a gente trata de inteligência artificial, Michele, vai haver, a máquina vai substituir o ser humano. Então, você quer me dizer que vai faltar mercado de trabalho para as pessoas? De forma alguma. As pessoas vão se readaptar, novas profissões vão existir, né? Os nossos filhos vão ter que estar preparados para poder serem criativos, para criar novos produtos ou se adaptarem a essa nova realidade. Da mesma forma, os advogados, eles precisam ter essa visão de se adaptar a um novo mundo, porque é um novo mundo que surge. Quando a gente fala agora num momento de pandemia, aí a situação, a gente evoluiu 2 anos em 2 meses. Imagine se a gente for considerar que a gente tem esses meses todos no período de pandemia, quanto a gente evoluiu. Pessoas que jamais adquiriram produtos pela internet começaram a adquirir o tempo todo. As vendas aumentaram, o comércio aumentou, a contratação de serviço por plataformas digitais aumentou em mais de 40%. Então, assim, é uma nova realidade. Imagine que a InovaJude, quando a gente fez a plataforma da InovaJude, a minha maior preocupação era, será que as pessoas vão confiar de contratar um advogado através de uma plataforma digital se isso requer confiança, né, do profissional que você vai contratar? Mero engano, a coisa aconteceu assim, e as pessoas confiam e as pessoas contratam porque as pessoas estão adaptadas à tecnologia. Quando as pessoas veem que aquilo é confiável, que aquele produto que está sendo oferecido lhe dá uma segurança, que quando você precisa dar um feedback ou que surge um problema, a empresa está ali para poder resolver, não tem por que a coisa não dar certo.
Então, daí a necessidade também da legislação da inteligência artificial, que a partir do momento que isso estiver regulamentado, isso vai dar um respaldo ainda maior para os desenvolvedores de tecnologia, porque as pessoas vão se sentir mais confiáveis e mais confortáveis de contratar o seu serviço. Porque, sabe, olha, da mesma forma que existe a legislação consumerista, né, a lei de defesa do consumidor, existe a lei de inteligência artificial. Então, se eu hoje me sinto protegido de comprar um produto pela internet, eu me sinto porque eu sei que ele vai entregar o meu produto, porque senão tem uma lei severa, uma lei rigorosa, que é a lei de defesa do consumidor, que me dá um respaldo para poder cobrar alguma coisa da empresa, ou ingressar com uma ação judicial e cobrar que ela cumpra com o dever dela. Da mesma forma, a inteligência artificial vai ficar muito mais confortável para os usuários de utilizarem, porque apenas a proteção dos dados, como eu falei em blocos anteriores, ela não transmite essa segurança, porque às vezes a gente está refém de determinadas plataformas, a gente precisa daquela plataforma, ninguém hoje em dia mais vive sem um WhatsApp. Se a gente parar para ver o Instagram, o próprio Instagram, quando sai do ar, a gente quer fazer uma postagem e não consegue. Por exemplo, se for um blogueiro que precise soltar o conteúdo dele e não conseguir, ele fica agoniado. Como é que ele vai acabar com a conta dele do Instagram, porque ele não concorda com o item do termo de uso? Então, assim, não nos dá essa segurança. Quando a gente fala da legislação de inteligência artificial, a gente se realmente transmitir essa segurança, essa transparência, essa privacidade for resguardada, a gente com certeza vai ter uma maior tranquilidade. E na advocacia da mesma forma, porque a partir do momento que a advocacia estiver aí, nós estivermos usufruindo cada vez mais de ferramentas para poder facilitar o exercício da profissão e a gente estiver resguardado pela legislação de inteligência artificial, vai facilitar para o advogado, vai facilitar para o usuário e vai facilitar para o desenvolvedor, que vai ter um retorno maior no produto que ele desenvolve. Então, não acredito de forma alguma que a advocacia seja substituída pelas máquinas. Nós somos advogados, seres humanos indispensáveis na vida das pessoas. A gente vende, meu pai é advogado e ele costuma dizer sempre assim, é a melhor profissão do mundo, porque a gente não tem custo com nada, a gente só vende o raciocínio da gente. Esse raciocínio a máquina nunca vai conseguir copiar nem substituir. Concordo plenamente, Michele. A tecnologia, né, a inteligência artificial vem para ajudar, né, para otimizar, para que vem como um facilitador, né, e veio ajudar até a advogada a produzir mais, né, conseguir melhores resultados, e não para atrapalhar. É importante dizer, Luciana, o seguinte, que a inteligência artificial, ela substitui os seres humanos nas atividades repetíveis. Então, tudo aquilo que o advogado fizer, que for uma função repetível, por exemplo, organizar documentos, ou selecionar entendimentos jurisprudenciais, ou qualquer outra coisa que um advogado faça de forma repetível, a máquina vai conseguir dar essa ajuda e facilitar o exercício da profissão para aquele advogado. Mas substituir o raciocínio dele e fazer com que consiga delinear a estratégia que ele vai aplicar em determinado processo, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Concordo com você, Michele. E assim a gente encerra, né, esse bate-papo tão gostoso, né? Foi muito bom. Agradeço mais uma vez a sua participação, né? Essa entrevista maravilhosa, que trouxe tanto conteúdo aí, experiência para os nossos alunos. Muito obrigada. A gente se coloca aqui à disposição também para o que você precisar, né? É um prazer enorme estar com você novamente, né? E um forte abraço, um beijo grande virtual, né? Eu que agradeço. Eu não falei, mas a Michele está lá em Salvador. Nós estamos em Minas Gerais, a Michele em Salvador, a tecnologia maravilhosa que ajudando aí. Né, ajudar. Se não fosse isso, né, não fosse a tecnologia, nós não poderíamos, né, ter essa entrevista, esse bate-papo, né? Então, tudo isso vem Mas a próxima entrevista, a gente tem se conectado muito através da internet, mas a próxima entrevista eu quero dar presencial, que eu quero ir visitar vocês. Exatamente, tem que vir. Vai ser um prazer imenso. Vai ser bom demais, né? Agradecer aí essa oportunidade, né, que vocês sempre
dão para a gente, para nós alunos, de estar compartilhando esse conteúdo, de estar aprendendo, de estar participando, vocês incentivam de forma realmente, assim, o curso de Legal Tech me estimulou o tempo todo, aí cada vez mais longe, cada vez mais profundo em relação às startups, realmente eu devo muito a vocês, eu quero deixar aqui a minha gratidão. Ah, que bom, a gente fica muito feliz de saber que a gente pode contribuir, de certa forma você está contribuindo aqui demais para a gente, né? É um outro curso, mas que acaba né, complementando o outro. E... Inclusive, a gente tem uma disciplina, né, de LGPD lá no curso de Legal Tech. Exatamente. Então, é muito legal, né, a gente trazer um aluno de um outro curso para poder trazer sua experiência, ainda mais com a InovaJude, né, que nos mostra aí, né, como que a gente consegue, como a gente obtém sucesso, né, através das plataformas digitais, e isso foi uma inovação muito grande que você trouxe aí para o mercado, né, Michele? Então, mais uma vez, obrigada, um enorme prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E assim a gente encerra o terceiro bloco. Bons estudos para todos.